aqui é do nosso canal Necro Samurai Ciências Mortuárias. Hoje, na quarta-feira, traímos uma história macabra. Toda quarta a gente vai lançar um vídeo com a história macabra, falando sobre terror, sobre alguma coisa que aconteceu na área fúnebre, na tua vida, na área dos nossos seguidores. Hoje nós vamos contar a história de um seguidor lá do Instagram. Se você ainda não me segue, aproveita e segue lá. Necrópsia Paraíba no Instagram oficial. Vai lá e segue a gente. A pessoa pediu que mantesse o nome dele em sigilo, então não posso falar o nome do nosso seguidor porque ele pediu e ele tem um direito para isso. Vou respeitar a vontade dele e também vou colocar um nome fictício na pessoa do fato. Não vou também falar o nome de quem é a história, porque aqui na nossa região essa pessoa é muito conhecida. Essa é uma história baseada em fatos reais. Bom, vou contar hoje para vocês uma história que, pelo tema da thumbnail que nós colocamos aí, chama Fazenda de Lágrimas. Gente, essa história é o seguinte: há uns 80 anos mais ou menos atrás, existia um lugar, uma zona rural da cidade aqui de Santa Rita, uma cidade metropolitana da Grande Paraíba, e nessa cidade tinha um loteamento que era Projeto Marco Moura, que é um dos bairros mais antigos dessa região. E entre Marco Mouras e hoje de Tibiri, que é o bairro maior que existe um loteamento que o nome é bem sugestivo, mas vamos preservar o nome. Só a região vamos falar aqui neste fato. Então, nessa zona rural, neste local, existe a Casa Grande das Fazendas, que existe aqui na nossa região. Hoje ela se encontra abandonada, só existe um vigia no local, e esse vigia, que me relatou há anos atrás essa história, só que como eu não vivia nesta área fúnebre, primeiramente eu não tinha um canal ainda, então essas histórias ficavam só na minha mente. Eu me aprofundava em buscar o conhecimento. Mas eu me lembro que o vigia desse terreno me contou essa história uma vez e passou de esquecimento. Aí um dos nossos seguidores lá do Instagram falou para mim e me contou o fato. E hoje eu vou trazer essa história aqui para vocês. Gente, nessa fazenda, ela é de um grande dono de engenho de cana-de-açúcar aqui da nossa região. De uma família maravilhosa, uma família próspera, grande, vários filhos, uma esposa decente, trabalhadora, que o ajudava na administração da empresa e do engenho. Essa família, uma família comum da região, rica, seus filhos estudavam na capital, que é João Pessoa, todos tinham uma vida comum, normal, trabalhavam e estudavam em prol dessa grande fazenda, que era o patrimônio da família. O que uma história dessa, que normalmente é uma história comum aqui que as grandes famílias da região têm no seu currículo. Famílias prósperas, famílias que vivem do cultivo da cana-de-açúcar, nada demais, se não fosse o fato macabro. Professor, que fato macabro é esse? Bom, pessoal, vou chamar o dono da propriedade de Paul, para não revelar realmente o seu nome, por questão de ética e também por questão a pedido de quem me contou. O Sr. Paul, na época, quis fazer uma grande inovação em sua empresa. Precisou, na época, de tomar um certo valor financeiro. Nesse valor financeiro, ele teria um tempo para quitar essa dívida. E ao longo dos anos, o grande investimento que ele fez não surtiu o efeito necessário que ele podia para pagar tal dívida. E naquela época, não existia SPC, Serasa, ninguém cobrava essa conta. Os bancos não iam atrás dos grandes empresários. Por quê? Porque davam como fundo de perdido. E que em breve, com juros e algumas correções, o mesmo fazia. Mas, gente, este grande empresário, seu Paul, ele não tomou empréstimo a um banco. Ele pegou o dinheiro com um fazendeiro local que tinha outro tipo de agricultura, que não podemos relatar aqui também. Então, esse dinheiro tinha um prazo de 225 dias para ser pago. O tempo passou e, infelizmente, o seu Paul não conseguiu o dinheiro de pagar essa dívida. Então, ele foi ameaçado pela primeira vez com a sua família. Se não quitasse a dívida na data prevista, algo de muito ruim iria acontecer com essa família. Na hora ele levou isso em ensinamentos de bruxaria, magia negra, dizia que o mesmo conhecia até a arte do voodoo. Isso são relatos de pessoas próximas, relatos de pessoas que ouviram falar. Não tem fato histórico nenhum e eu não tenho como provar tal foto porque estou me baseando na história de um seguidor. Porém,
e disseram que nesse pacto que fizeram para pagar a dívida não foi assinado nenhum papel. O que foi de macabro, inicialmente, foi a selagem desse acordo. Dr. Poe apertou a mão do dono do dinheiro que tinha emprestado, seu credor, com um furo nos dedos polegares e um pacto de sangue, e que se ele não pagasse sua dívida, ele pagaria com o sangue dos inocentes. Isso é macabro? Vamos lá. Quando chegou na data prévia, que ele foi avisado por 3 vezes e não quitou sua dívida, o capataz da fazenda deu um ultimato que à meia-noite em ponto o seu patrão viria cobrar a conta de seu povo. Como foi relatado naquela noite, 28 de dezembro, há mais ou menos 80 anos atrás, a data mais ou menos é essa que ele me contou, o homem veio à casa do Sr. Poe e o desafiou a desfazer o pacto de sangue com as mãos. Ele achou estranho, pois até aí sua esposa mesmo não sabia do fato, que ele teria feito um pacto de sangue para pagar tal dívida e fazer a influência financeira na empresa. Ela o olhou assustada, pois seu Poe era um homem católico, cristão, e não tinha essas práticas com tal ciência ou magia. Mas na mesma hora que ela reagiu com espanto, o mesmo baixou a sua cabeça e disse para o homem: "Eu não posso te pagar." E ele deu um grande sorriso e disse: "Você vai me pagar com o que tem de mais precioso." Foi que este homem foi amarrado suas mãos e sua boca, colocado de joelhos e não foi colocado uma venda, pois o dono do dinheiro queria que ele presenciasse tal fato macabro. E o que aconteceu? Na frente da casa tinha uma grande árvore chamada jatobá, de galhos fortes e imponente, pois os seus filhos, um a um, foram enforcados para pagar a dívida a este homem. E perante toda essa situação, sua casa foi queimada, os seus animais foram destruídos e mortos, e foi dado a este homem um ultimato: "Você não me deve mais nada. O que você me devia foi pago. E a partir de agora, viva com essa situação." Que fato macabro. Depois disso, os homens saíram e deixaram o seu povo à averigua. Pela manhã, o fato foi comunicado às autoridades policiais da época e assim tomaram seu povo nas mãos, retiraram suas vendas e o homem estava em estado de choque. Passou por mais de 40 dias sem dar uma palavra sequer e não contou este fato a quase ninguém. E este senhor, que porventura escutou de seu povo dessa boca, relatou essa história para o meu seguidor, e ele me relatou. E não terminou por aí. O mais macabro de tudo vem agora. Pois, pessoal, em agosto de todos os anos, após este fato, assim que o seu Poe morreu, aos 98 anos, para relatar que o mesmo voltava à propriedade para caminhar em círculos ao redor desta casa. Nunca esta casa foi vendida ou habitada por outra família, pelo trauma de seguir essa ideia, que todas as noites de agosto de todos os anos, o espírito ou vulto do seu Poe andava ao redor da casa com muita velocidade a cochichar palavras baixas. E se você acha que isso é macabro, muito pior é o que vem por aí. Preste atenção. Além de olhar para esta casa e ver este vulto caminhar ao redor da propriedade, as pessoas dizem da região que escutam choros alucinantes de crianças gritando como se estivessem sendo queimadas ou, tal fato, enforcadas, e os adultos bradam em alta voz: "Pague a dívida." É isso, pessoal. Bom, a história é contada pelo seguidor, os fatos são próximos aqui de minha região, e eu espero de vocês o seguinte: se esse vídeo alcançar a meta, se esse vídeo alcançar 500 likes e 100 compartilhamentos nas redes sociais, eu prometo que eu vou a este local, vou tentar fazer uma entrevista com alguém vivo e idoso que possa me contar essa história e vou tirar fotos autênticas do local. Vou trazer aqui um vídeo real
da verdadeira reportagem lá no local, porque o local é aqui na minha região. Mas eu preciso que você dê um joinha, compartilhe na sua rede social e diga que você gostou da história. Aí sim, pela quantidade de likes e compartilhamentos, eu vou à casa. Vou tirar as fotos e fazer uma entrevista com alguém que porventura queira falar. É difícil. Obrigado por mais essa atenção, obrigado pelo vídeo, obrigado por você que assistiu até o final e não pulou. Em breve trarei mais histórias, tá certo? Eu agradeço, Necro Samurai. Vai lá no Instagram, deixa a tua historinha que eu vou contar aqui também, beleza? Necrópsia PB lá no Instagram. E obrigado, o final é esse e saudações fúnebres.